Olá, seja bem-vindo a este canal. Me chamo Marcos Lopes e no dia de hoje estaremos respondendo algumas indagações dos arminianos concernente à doutrina reformada. Uma das perguntas pelas quais eles tentam minar a teologia reformada é querer afirmar que os monergistas, os cristãos monergistas, né, como são conhecidos aí, calvinistas, eles pregam um Deus maldoso e injusto que se deleita em mandar as pessoas para o abismo eterno. Bem, respondendo esta indagação, recorreremos à Bíblia Sagrada, que é, de fato, a fonte do qual devemos sempre recorrer quando estamos falando sobre doutrinas bíblicas, ou seja, a verdade. Bem, esta afirmação de muitos teólogos arminianos em nosso século XXI, quando dizem que o Deus maldoso e injusto que é pregado pelos cristãos monergistas se alegra em mandar as pessoas para o inferno. Respondemos que não, jamais. Isso foi um ensino da teologia reformada, né? Muitas pessoas pensam de fato que o calvinismo ensina isso, né? Que os homens, na verdade, segundo o entendimento da grande maioria dos arminianos, eles acreditam que as pessoas nascem neutras, ou seja, as pessoas nascem neutras, e que no decorrer da história da sua vida, elas optam por não ir para o inferno ou ir para o inferno. Então, essas pessoas optam através do seu estado neutro. Okay? Isto, ao verificarmos as escrituras sagradas, não é bíblico, não tem base, não tem sustentação teológica bíblica isso. E os reformadores detectaram isso, né? De quem ensinava isso era Roma, tá? A Igreja Católica Apostólica Romana. E eles identificaram e foram para a Bíblia e verificaram que realmente não tem base bíblica isso. Deus, queridos, ele salva aqueles que escolheu, mas ele não se alegra em condenar aqueles que não herdarão a vida eterna, né? Na verdade, os calvinistas creem como os arminianos, no sentido de que Romanos 3:23 diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Logo, a condenação divina é algo que pesa sobre todos os homens. Não é algo ensinado pelo calvinismo. É algo ensinado pela Bíblia. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, todo homem que vem a este mundo, de alguma maneira, né, ele precisa saber que ele já nasce condenado. Ele não nasce neutro. Ele nasce condenado. Isso era muito bem explicado até pelo próprio Armínio, Jacó Armínio. Ok? Então a pessoa ela nasce condenada. Ok? Então, essa condenação é um simples fato das pessoas descenderem de Adão. Então, o monergismo, ele não aceita, né, essa afirmação dos arminianos. À luz da Bíblia, nós vemos o grande amor de Deus, ok? O grande amor de Deus estabelecido nas Escrituras em face da miséria da humanidade que, então, Deus sai ao encontro, ao socorro deste homem, certo? E o salva através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, como considerar esse Deus maldoso e injusto? Se nós raciocinarmos do ponto de vista humanista, ela vai achar que é injustiça, então, da parte de Deus. Ok? Então, geralmente, essa acusação ela se baseia na tese de que Deus tem, pela Bíblia Sagrada, os seus eleitos. Então, essa tese implica, né, segundo eles, os arminianos, de que Deus se deleita em condenar essas pessoas.
o que não tem base bíblica ou sustentação bíblica, esta calúnia contra a teologia reformada. A Bíblia, ela diz o seguinte, que Deus tem os seus eleitos, e até mesmo decretou, né, a condenação de muitos. Basta nós recorrermos à Bíblia. A questão não é, queridos, calvinismo, arminianismo. A questão é Bíblia Sagrada. Se nós formos recorrer às Escrituras, o que diz as Escrituras que muitos tentam negar em nossos dias atuais, se comportando como teólogos liberais. Mas se nós formos recorrer às Escrituras, as Escrituras dizem em Romanos 9, versículo 21 e 22, está escrito o seguinte, Romanos 9, versículo 21 e versículo 22. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para que da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para o dia da perdição. Ok? É a Bíblia, queridos, que está dizendo que Deus faz da mesma massa vasos para a honra e vasos para a perdição. Quando nós vamos também para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8, diz: estes são os que tropeçam na palavra, sendo desobediente, para o que também foram postos. Ou seja, a predestinação ela é bem clara nas Escrituras. Quando você abre Judas, capítulo 1, versículo 4, você percebe também pelas Escrituras o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui em Judas, capítulo 1, que só tem um capítulo, versículo 4. Porque se introduziram ímpios, alguns, né? Porque se introduziram alguns que já antes estava descrito para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam o Deus único, dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. A Bíblia diz também, né, em Apocalipse capítulo 17, né, versículo 8, diz o seguinte, as Escrituras: a besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que já era, que já não é, mas que virá. Vemos aqui, então, nesse versículo, pelo menos, duas coisas. Que o anticristo, né, a besta, será um homem de carne e ossos e está predestinado para a perdição. E nós vemos aqui também que aqueles que os seus nomes não estão lá no livro da vida desde a fundação do mundo, né? Ou seja, então essas pessoas também irão se perder. Então, um fato interessante ligado a este assunto é que a profecia bíblica, ela estabelece a condenação do anticristo num tempo futuro. Quando nós começamos a ler Tessalonicenses e observar, né, pela palavra de Deus o que encontramos na palavra de Deus, nós vemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8 e 9. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, o anticristo que surgirá em um tempo futuro, né, que se aproxima, né, neste século 21, ele já está estabelecido para isto, ou seja, para a perdição eterna. Poderá o anticristo mudar através do arrependimento o seu destino? Não.
Não existe possibilidade bíblica de um anticristo, que será um homem, né, mudar o seu destino. Ok? Então, ele está destinado à perdição. Então, nós temos que olhar para as Escrituras, aceitar o que está escrito nela, e não apenas ficar ouvindo o que esse pessoal de internet diz por aí. Quando observamos Atos, capítulo 16, versos 6 ao 8, diz o seguinte a palavra de Deus: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos por quem? Pelo homem, pelas circunstâncias? Não, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Quem foi que não permitiu? Foi as lutas? Foi as perseguições? Não, foi o próprio Espírito Santo que não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram até Troade. Então, meus irmãos, é questão de Bíblia. O que está faltando hoje no evangélico atual do século XXI? Ler a Bíblia. Sem óculos monergistas, sem óculos arminianos. Ler a Bíblia. Entender o que... Parece que o problema do ser humano atual é cognitivo. Ele não consegue entender a Bíblia. Ok? Então, ainda que os textos que eu apresentei aqui apresentem em si um decreto divino referente à perdição, jamais as Escrituras concluem a partir disso que o Senhor se deleita em condenar alguém. É isso que você tem que entender pela Bíblia. Não existe esse deleite da parte de Deus. Existe cumprimento dos seus decretos, da sua vontade. Ok? Esta conclusão, ela não é uma mera invenção humana, né, que foi criada pelos reformadores. Não, muito pelo contrário. É algo que eu mostrei para vocês biblicamente. É evidente que hoje, no século XXI, muitos vão torcer as Escrituras. Mas se você olhar para a Bíblia, inclusive para os originais, aliás, para as línguas originais, né, para o grego, para o hebraico, você vai perceber o texto. Na verdade, a Bíblia diz que ainda que tenha seus eleitos, né, e que haja um decreto específico, né, para a condenação, o Senhor, ele não se compraz na perdição de ninguém. Ok? O motivo, então, pelo qual ele não elegeu a todos, ou mesmo o seu decreto não alcançou a todos, é um mistério da parte de Deus. Não tem como nós entrarmos dentro da mente de Deus, e também não há como afirmarmos que Deus é injusto, que Deus não é um Deus de misericórdia. Porque quando nós vamos recorrer às Escrituras, e vamos para Romanos, capítulo 9, né, um texto tão odiado por muitos teólogos arminianos nos dias de hoje, né, a Bíblia diz, em Romanos capítulo 9, versículo 22, o que está escrito na palavra de Deus. Vamos dar uma olhada o que diz as Escrituras. Romanos 9, versículo 22. Que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Tudo visando o quê? O louvor e a glória de Deus. Mas como isso é louvor e glória de Deus? Alguém pergunta. Ora, meu querido, a sua mente é isso daqui. Esse corpo de massa cinzenta. Não passa disso aqui. Você quer discutir com o Criador do universo? Fica difícil. Né? Quem somos nós para discutirmos com o próprio Deus? É por isso que Romanos 9, versículo 20 ao 21, diz o seguinte: mas o homem, quem és tu, a quem Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Ou tem o oleiro poder sobre o barro? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Da mesma
Massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Queridos, é só você ir para a Bíblia e você vai perceber o que a Bíblia diz sobre esse assunto, tá bom? Fique na paz, até o próximo vídeo. Medite nas Escrituras, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.